Se você é fã de dramas adolescentes, thrillers e histórias cheias de reviravoltas repletas de cargas emocionais, Oxenfree 2 pode ser pra você, ainda mais por estarmos diante de um jogo todo legendado em português, que facilita muito a sua vida ao compreender a trama e tomar decisões importantes para a história. Então, antes que você pague R$ 101,24 para ter esse jogo no seu Nintendo Switch, ou baixe ele de graça através do app do Netflix no seu celular, deixa eu te contar os pontos fortes e fracos desse jogo para você decidir se ele vale ou não as 6 horas médias de gameplay que ele pode oferecer para você. Eu quero agradecer a Night School Studio pela chave cedida do jogo e te levar numa análise direta ao ponto para você tomar a sua decisão de se aventurar em Oxenfree 2 no seu Nintendo Switch ou não. Vem comigo! Primeiro, tenho que afirmar que esse jogo é muito bonito na telinha do Nintendo Switch e que tem opções ótimas para quem pretende jogá-lo em modo portátil, já que é possível aumentar as legendas do jogo e torná-lo melhor para telas menores, então se torna um ponto positivo atrativo para os fãs de jogos de narrativa, já que durante o seu gameplay você estará sempre em cenários bonitos e ricos em detalhes visuais, além de contar com legendas no tamanho ideal. Outro ponto forte do jogo é a sua história, que é uma mistura de Stranger Things e Dark, ambas séries da Netflix, que fazem muito sentido no acervo de jogos da mesma, pois é uma história que vai se desenvolvendo através da trama principal, itens opcionais e diálogo dos personagens na trama, que esses, tirando o Jacob, que anda pra todo lado com o personagem principal Riley, têm suas histórias desenvolvidas pontualmente e de forma interessante, trazendo carga emocional e dramática que vão exigir mais que o bem e o mal na hora de escolher qual rumo tomar, já que situações que vão acontecendo no jogo, junto com o que você vai descobrindo de cada personagem, torna tudo mais cinza e mais divertido, exceto pelo Jacob, que aqui vai um aspecto negativo, já que é um personagem com excesso de diálogos e frases que notoriamente estão no jogo para preencher lacunas entre caminhadas, algo até irritante. Já que após situações sérias, o Jacob não espera 3 minutos para falar sobre assuntos tolos e desnecessários, tornando ele um chato em vez de um alívio de tensão da trama, mas aqui é uma opinião minha que você ao jogar pode discordar, mas fora ele, todos os demais personagens são bem desenvolvidos na medida do possível, já que alguns deles são misteriosos durante todo o jogo de forma intencional. Além de um jogo focado na narrativa, aqui temos elementos de aventura e quebra-cabeça, onde não espere ação na aventura, pois são simples percursos de ir de uma ponta à outra do mapa, achando indicações fáceis no mapa, revelando onde subir ou como alcançar algumas pontas. Já os quebra-cabeças contam com um rádio que sintoniza frequências sonoras e um walkie-talkie, mas ambos são soluções fáceis durante todo o jogo, pois o forte não são esses elementos e a todo momento o jogo te mantém na narrativa, dedicando até mesmo 3 botões do seu controle, única e exclusivamente a responder perguntas que vão aparecendo durante a trama. No Nintendo Switch, o jogo se comportou muito bem no modo portátil ou na dock ligada à TV, sem queda de frames, bugs ou coisas do tipo, com salvamentos automáticos a cada entrada em mapas, onde o mesmo é dividido por pequenas zonas, onde cada movimentação no mapa tem um load que não me incomodou, mas nem todos são rápidos. Enfim, é um ótimo jogo para curtir no portátil, mas a pergunta que lhe faço é se você é o público-alvo do jogo para pagar o seu valor cheio, já que para os amantes de thrillers adolescentes terão um prato cheio de 2 ou até 3 jogatinas, já que para ver as diversas possibilidades de finais terá que jogar o game mais de uma vez. Agora, para os fãs de quebra-cabeça ou jogos de aventura, terão caminhos fáceis e sem desafios, já que não é essa a proposta do game, podendo até mesmo viver essa experiência baixando o jogo de graça se você for um assinante da Netflix no seu celular. Enfim, me diz aí, Oxenfree 2 é pra você? Você curte jogos de narrativas com cargas emocionais nas suas escolhas? Deixa aqui nos comentários. Eu mesmo venho bater esse papo com você e outros inscritos do canal podem pegar dicas suas. Do mais, te deixei passando outros 2 vídeos do canal. Se algum deles for te ajudar a aproveitar ainda mais o seu Nintendo Switch, clica aqui e continuamos por lá. Abração e até mais!